Tecnologia do século XXI combina com o planejamento urbano do século XIX? Dá para inovar nesse contexto, Fernando? Eu lembro da gestão de prefeitura antiga, antes ainda do último prefeito que a gente teve, uma das grandes discussões era como você cria micropolos de organização. Então você tem no mesmo bairro, na mesma região, um edifício comercial, um edifício residencial, um supermercado, uma farmácia, um pet shop, um cabeleireiro. Como que a tecnologia resolve isso? Movimentar toda a dinâmica de uma cidade é super caótica. Como que a tecnologia resolve isso? Permitindo primeiro a criação de coworkings. Então, hoje você consegue ter um escritório super próximo da sua casa, ou fazendo home office com tecnologia, com ferramentas de video call, com ferramentas de internet, você não precisa mais estar fisicamente presente trabalhando em algum lugar. Supermercado, você precisa comprar supermercado, farmácia, hoje você não compra mais, você consegue pedir pela Rappi, por exemplo. Então acabou essa necessidade de deslocamento para fazer uma compra. Obviamente, se você quer a experiência da loja, a experiência do restaurante, você pode ir, você sabe o preço, o custo que você vai pagar por isso. Mas se você quer a comodidade, a compra pela compra, existe a Rappi, existem vários outros aplicativos que conseguem proporcionar isso. Modelo residencial, então você tem, por exemplo, São Paulo, áreas que são super caras, então o Airbnb ajuda isso. Tem uma startup chinesa que ela aluga apartamentos antigos, reforma e transforma os quartos em mini apartamentos. Então é um business que provavelmente já deve surgir no Brasil, junto com algum player que já existe aqui, que vai também revolucionar o valor do aluguel num bairro como Itaim, em São Paulo. Então tudo isso vai redesenhando a cidade sem ter o mindset super antigo de não, eu tenho que ter uma estrutura física que contempla exatamente assim, eu vou ter que reformar tudo. A tecnologia vai encontrando meios super mais baratos e sofisticados de modo a entregar aquela necessidade. Gabriela, o que você diz? Tecnologia do século XIX combina com o planejamento urbano do século XXI? Dá para inovar nesse contexto? Com certeza dá para inovar nesse contexto. Eu acho que a proposta de todas as nossas plataformas aqui, né, e as novas empresas que estão chegando no mercado é justamente conectar produtos e serviços para trazer, para melhorar a vida dessas pessoas, né, olhando para a ótica da Venux aqui, que é o público feminino, né, mais de 65% das mulheres classificam o transporte público como ineficiente, né, e pouco seguro, que é muito do que a gente vem trazendo como proposta de valor, né, e eu acho que todas essas plataformas elas estão olhando um elo, que é um pouco do que a gente estava conversando antes aqui, né? Ela está olhando um elo, uma parte do processo, né? Eu acho que o que falta, principalmente entrando na época colaborativa aqui, ao meu ver, para melhorar tudo isso, essas empresas tinham que se conectar mais, trazer essas inovações, os dados, né? Compartilhar isso para que a gente possa ajudar a população também, né? Então, hoje 1/3 da população anda, se desloca para o trabalho a pé, né? Isso sem contar ali a primeira milha ou a última milha também, que ela acaba complementando ali num outro transporte. Então, assim, dá para inovar, eu acho que muita coisa já foi feita, muita coisa ainda pode ser feita. Acho que a regulamentação nesse processo todo, ela é importante, mas ela não pode ser, ela tem que ser abrangente para abordar tudo isso, mas ela não pode ser muito restritiva, né? Então, eu acho que o acompanhamento disso, a unificação não tem uma resposta, né, para dizer, olha, sim, combina ou não combina. Eu acho que a gente está num processo evolutivo e juntos a gente pode conseguir um espaço. Então dá para inovar. Dá para inovar. Miguel, o que você diz? Eu acho que a tecnologia pode ajudar entendendo muito bem qual é a necessidade do consumidor, né? E aí, a partir de todo tipo de conectividade que hoje, através de todo tipo de APIs que a gente vê, quer dizer, o mundo está cada vez mais ligado, né? A tecnologia conseguir gerar opções adequadas para aquele tipo de consumidor no contexto que ele precisa, né? Então, se você vai para cidades mais do interior, alguns modelos de modais cabem melhor e em São Paulo não vão caber. Na cidade ou no condado de Palo Alto, nos Estados Unidos, todos os dados da infraestrutura de água, esgoto, luz e serviço público, a municipalidade, se a gente pode chamar, ela abre os dados para que as startups possam construir informações ou startups ou novos business a partir daqueles dados. E aqui o governo raramente faz isso, ora não tem, ora não consegue, ou burocratiza para ter acesso. E aí, Gabriel, pergunto para você, depois vou abrir para os outros participantes. Você acha que a municipalidade, o governo, o Estado, ele tem um trabalho a ser executado, ou a iniciativa privada, as startups, as empresas de tecnologia vão resolver sozinhas essa questão do novo planejamento urbano
daqui para frente? O que você acha? Tá, eu acho que as startups elas têm um papel fundamental nisso, mas eu acho que isso é um acordo, né? Eu acho que todos os lados têm que ceder um pouquinho e tem que se complementar, né, nessa jornada. O que não pode acontecer é a startup, o business ficar super distante do órgão regulador, do governo, da autoridade, de modo com que comece a gerar um atrito. Porque no final do dia, a grande função do órgão regulador, do município, enfim, do prefeito, é garantir o equilíbrio como um todo da cidade. A cidade não pode virar algo caótico porque uma startup inovou, disruptou. E ao mesmo tempo, hoje as autoridades, o governo, principalmente o Brasil, tem uma puta dificuldade de inovação, de tecnologia, de pensar fora da caixa e tudo mais, e é super engessado. Então eu acho que quando vai ser o game changer no Brasil é quando o Brasil adotar uma filosofia, não sei, igual Israel, né, que mudou completamente o país diante de inovações, de ser aberto, entender e começar a usar as startups como ferramenta de autocrítica e pensar fora da caixa. É um pouco a ideia do metrô. Por que você precisa de tanto metrô se com micromobilidade você pode tornar o metrô algo bem menos útil? Então, muita coisa assim vai surgir só quando os dois sentarem na mesa. Acho que no Brasil a gente ainda está um pouco longe desse momento, porque a gente tem 28 milhões de problemas mais importantes do que isso. É um fato, né? O país está em crise econômica há uma década já. Então, quando tudo começar a se azeitar um pouco mais, acho que a gente vai ver muita inovação respingando no setor público e vai ser muito legal para todo mundo. O Estado, se a gente imagina as empresas brasileiras que já têm problemas de tecnologia, pensa só um pouquinho o que deve ser a área de tecnologia de uma prefeitura. É quase impossível do cara conseguir ser disruptivo ali. Mas eu já conheço algumas experiências de prefeituras que estão começando a se abrir, que estão montando, por exemplo, modelos de API para a conectividade do serviço público com os outros aplicativos e tal. Eu acho que existe um esforço. É que, assim, é muito diferente do que é nos Estados Unidos e na Europa, e talvez mais nos Estados Unidos, que Palo Alto é uma cidade que ela não se encaixa no nosso quadro inicial, porque eu acho que ela está preparada para o século XXI. Mas né? serve como provocação, né? Então, exatamente, mas assim, é uma ou outra. Então, você pega algumas cidades no Canadá, é a mesma coisa. Acho que Calgary é a cidade no Canadá que tem a maior frota de carros elétricos em modelo de sharing, entendeu? Mas porque realmente tem um empenho governamental tremendo. Que eu acho que assim, isso vai acontecer cedo ou tarde, porque é uma coisa que não dá para você fugir. Né? Boa. O que vocês acham que vai acontecer e que vai dar um salto qualitativo no tema mobilidade? Acho que a primeira, que é super óbvia, é carro autônomo. Isso é algo no-brainer, vai acontecer, já acontece com caminhão, já acontece com carro. Aqui no Brasil ainda é coisa de outro planeta. É algo que eu acho que vai mudar radicalmente, é quando nanotecnologia parar de ser uma ciência, uma tecnologia super cara e ser tão barata ao ponto que você espalha microchips por todo o asfalto e por toda a calçada, e aí com isso você começa a ter real time, toda a sensibilidade e feeling do que está acontecendo na rua. Então, desde drivar, direcionar melhor trânsito, desde tornar o semáforo muito mais inteligente, desde identificar quando tem um buraco na rua, desde identificar qual rua tem mais fluxo de pessoas e precisa de um outro modal de transporte. Então, toda essa integração vai ajudando. E acho que é algo assim que não é tão longo prazo e também não é tão viagem, muito provavelmente algum dia o que a gente chama hoje de bilhete único vai contemplar vários outros modais. Então vai ser algo, o Vale Transporte vai deixar de ser o Vale Transporte para andar de ônibus e andar de metrô. Vai ser para andar de ônibus, metrô, patinete, ride sharing, tudo. Não faz sentido você olhar para pensar em mobilidade. Esse business já tem por aí, não? Olha, eu não você está rolando uma ideia na plateia aqui, né? Quem sabe... Quem quiser montar. Quase. Quando eu olho para o nosso mundo aqui, a gente comentou um pouco hoje, tem um pouco de alguns paradigmas que eu acho que vão ser quebrados. Por exemplo, o dia tem 24 horas. Por que você não consegue usar alguns períodos que hoje não tem ninguém na rua? Eu faço isso hoje, eu moro em Santo André, vou para São Paulo. Se eu sair às 7, eu demoro 2h30. Se eu sair às 5h30, eu demoro meia hora. Então, eu acho que, à medida que você vai pressionando o modelo, você quase que obrigatoriamente vai olhando outras formas. Você é uma pessoa que conhece muito de carga de transporte. Poxa, era 30 anos atrás, era imaginável você ver caminhão de madrugada descarregando coisa em loja. Hoje a massa de entregas é feita de madrugada porque o cara não consegue circular de dia. Então, eu acho que tem um pouco de dispersão, né, dos volumes quando a gente olha de mobilidade, e isso vai acabar trazendo impacto para as próprias empresas, né? Então, daqui a pouco você vai ter realmente turnos produtivos que vão trabalhar, começar um pouco mais cedo, sair mais cedo, outros que entram mais tarde, saem mais tarde. E aí, acompanhando tudo isso que nós três estamos colocando aqui,
Cara, eu acho que vai ser fantástico mesmo, entendeu? Eu tenho uma expectativa muito grande de que os modais se misturam, os modelos de pagamento via blockchain, que é algumas coisas que a gente está testando lá também, vão dar um pouco mais de segurança para essa questão de fraude. E aí, assim, acho que é de tudo um pouco, entendeu? E aí, o que vocês acham? Que nós estamos à beira de um caos, como está na ementa? Escuta, estamos à beira do caos, ou nós estamos à beira de um grande boom de inovações, né, que vai fazer com que a gente, de fato, dê um salto qualitativo na qualidade de vida das pessoas que vivem no centro urbano? A América Latina sempre foi o patinho feio do globo. Então você via vários investimentos, inovação China, Estados Unidos, até mesmo Europa, que é super tradicional. E a América Latina sempre foi o patinho feio e ao mesmo tempo viver na América Latina é foda. Desculpa o termo, mas assim é foda, é difícil, são países problemáticos, cidades caóticas, a pressão por trabalho é alta, não é que é uma vida tranquila. Isso fez com que vários empreendedores inovassem, começassem a pensar em inovação. Só que como a América Latina era o patinho feio, o empreendedor, ele precisa de algo chamado capital, para financiar o sonho dele, para financiar a ideia dele. Até então ele não tinha, ou se ele tinha era muito pouco, era por meio de amigos dos pais, amigos de família e coisas assim. Então você priorizava muitas vezes o cara que por herança já tinha capital, ele montava um negócio e acabava não disruptando muito. Fazia mais do mesmo às vezes. Fazia mais do mesmo. Agora que entrou SoftBank com um fundo focado para a América Latina e vários outros investidores acabam vindo no loop, né, na seara, puta, isso vai ser fantástico. Eu acho que Brasil, Colômbia, Peru, Chile, Equador, todos os países latino-americanos vão vivenciar um boom de inovação gigantesco que vai impactar tudo. Gabriela, você quer mencionar? Você falou do problema, né, e do caos, né? E aí eu trago também para a nossa ótica aqui, que é o nosso estudo aí da jornada da mulher, bem aprofundado dentro desse ecossistema, né? Então, assim, a mudança, ela está dentro de outras esferas, né? Então, do ponto de vista, a gente está falando político aqui, social, olhando aí para as questões das cidades inteligentes também, nós não temos mulheres, né, representando, são 7% das mulheres que estão representando esse ecossistema, inclusive nas startups, né? Então, assim, falando dos dois problemas que a gente tem aqui, né, que são as cidades, né, o caos que a gente vive, e do outro lado também as startups tentando inovar. Dentro do nosso ecossistema, olhando para a jornada da mulher, esse número é extremamente reduzido, né? Então, eu como representante embarcando tecnologia para esse público, eu tenho uma expectativa muito positiva, porque eu vejo que isso está se transformando, eu vejo que o mercado está abrindo aí novas oportunidades, mas quando a gente olha para a segurança, né, como eu falei inicialmente, 65% das mulheres classificam as cidades pouco seguras, né, e estão buscando aí novas alternativas. Eu vejo a gente trilhando um caminho positivo, mas ainda que precisa da ajuda da sociedade, né? Eu vejo assim, poucas pessoas, de fato, todo mundo reclama. Eu acho que o Miguel estava falando um ponto aqui, falando dessa criticidade, que você usa o Waze, por exemplo, no dia a dia. Quem aqui, por exemplo, vai lá e ajuda, coloca a gasolina ou fala que essa rota está positiva ou não há o preço e tal. Então, falando um pouquinho de caos e falando um pouquinho de inovação, eu acho que as startups elas estão chegando, mas eu acho que os indivíduos também precisam colaborar para que tudo isso cresça. Não adianta a gente ficar sentado na nossa cadeira vendo as startups, esse boom de inovação, né, ou vendo do outro lado as entidades regulamentando e controlando isso de uma forma mais restrita, mas todo mundo ficar sentado na cadeira esperando isso acontecer. Então eu vejo essa triangulação aí tendo que funcionar de uma forma mais sinérgica para as coisas evoluírem. Convocarmos as mulheres a participarem mais ativamente das soluções para os problemas reais que nós vivemos aqui, né? Por favor. Muito bom. O Brasil é competitivo, na sua ótica, na ótica de todos vocês, com relação à criação de soluções, ou vamos continuar ficando a reboque de soluções que são criadas fora do país? O que eu acho assim, eu acho que se você pegar e igualar a quantidade vai colocar numa base igual a quantidade de pessoas formadas que saem daqui, engenheiros, tecnólogos, né, profissionais bem formados, e colocar numa base mundial, eu acho que a gente vai ali muito próximo, tá? É que infelizmente a gente tem um déficit educacional. Então, quantos engenheiros se formam aqui, né? Quantos nos Estados Unidos? Eu tive numa palestra... Quantos na China? Nossa, eu tive numa palestra agora no evento do Gartner ano passado em Orlando, e aí era a Meg, que é a presidente
presidente da IBM, que estava falando. Ela falou uma frase que eu fiquei passada. Ela falou que eles estão contratando 100% de todos os designers que estão sendo formados nos Estados Unidos, 100%. Eles vão lá na porta, se formou em designer, vem cá, contratado pela IBM. E vão lá e pegam o resto na China, porque não tem. Então, eu acho que o que falta um pouco no Brasil é a gente dar, sabe, uma educação mais qualificada, né? Uma educação que vem de base e tal, mas uma educação superior melhor, porque se a gente tiver uma massa de pessoas que tem mais capacidade de pensar, de olhar os problemas e buscar a solução, a gente cresce na mesma velocidade que os outros. Bom, acho que empreender é um desafio, né, em qualquer lugar do mundo. No Brasil isso ainda é um pouquinho mais intenso, né? Mas olhando aí para a ótica, de novo, né, das mulheres, isso se torna ainda mais desafiador. Mas eu enxergo que o Brasil tem muito potencial, tem grandes empresas, grandes startups. Acho que lá fora, né, principalmente a China que você mencionou, vai para lá, você vai 7 anos no tempo, aí você volta para cá, você sente, né, um pouquinho esse baque. Eu não tive oportunidade, mas estudo bastante, conheço bastante gente que foi, e eu sei que lá você traz muita inovação para cá, você embarca, né, a tecnologia. Mas eu acho que a gente tem um potencial muito grande, eu acho que a gente tem pessoas muito competentes aqui, eu acho que a gente já evoluiu bastante, né? A mobilidade, né, que é a nossa temática aqui, é um ambiente ainda extremamente masculino, né? Então, hoje, para trazer inovação, trazer as mulheres que hoje representam só 15% de motoristas de aplicativos, né, versus 70% de quem quer usar, né? É um desafio, equilibrar essa oferta e demanda, né? No mercado aqui, acho que do Fernando é extremamente complexo, no nosso isso não é diferente. Mas eu acho que temos aqui bastante propostas e iniciativas para realmente inovar e fazer do Brasil um espelho lá para fora também. Fernando, eu sei que a RAP é colombiana, né, originalmente, tem um relacionamento grande com o pessoal nos Estados Unidos, mas é uma empresa que tem no Brasil, acho que o principal movimento já é aqui no Brasil ou não? Não, segundo mercado. Segundo mercado, é Colômbia ainda o primeiro mercado? Então, e sabe que é o potencial do Brasil. Mas você vivendo aqui, sabendo das dificuldades de implementação tecnológica, cultural, que seja, como é que você vê o Brasil com relação à competitividade no plano internacional, com as novas soluções para a mobilidade urbana que devam ser desenvolvidas nos próximos tempos? O que eu acho que é mágico da gente como brasileiro é que a gente é muito criativo. E a gente é super acostumado a oscilar ambientes. Então, num passado recente, o Brasil já viveu tanta coisa, tanta mudança, tanta adaptação toda hora que a partir do momento em que a gente tiver o capital, a partir do momento em que a gente tiver também mais engenheiro, mais desenvolvedor, isso daqui vai virar um boom. E aí eu acho que a gente não pode jogar tudo para o governo, de falar, não, a responsabilidade é do governo de montar mais curso de engenharia, preparar mais desenvolvedor, não. A responsabilidade é da iniciativa privada de sinalizar para o governo que esse é o caminho e se o governo não atender, ir lá sozinho e fazer. Então, para dar um exemplo curioso, o presidente da Colômbia encontrou o Steve Wozniak no evento, isso existe um vídeo no YouTube sobre isso, e ele falou, cara, existe uma startup no meu país chamada RAP, eles têm um problema, eles não têm engenheiro, não tem desenvolvedor, não acha por nada nesse mundo, tem que importar, tem que trazer, a gente tem muito venezuelano que veio da Venezuela quando começou a ter a crise, tem que importar, tem que trazer, tem que montar, tem que estruturar, o que eu faço? Então quando você começa a ver... O Wozniak falou? Ele falou, monta um curso. Respondeu, estava muito contente de estar falando com o presidente da Colômbia. Já fiz isso, viu? Então, quando você vê que alguns governos já estão começando a se mexer, esse é um sinal. É óbvio, é lúdico achar que amanhã o Brasil vai ser a China da inovação. Não vai. É um processo super de médio e longo prazo, mas quando você olha todas as dinâmicas, fatores, o Brasil tem tudo para crescer. A gente fala muito, a China é gigante. Pô, a América Latina somada é metade do PIB da China. Então também a gente não pode menosprezar o tamanho que é viver e a importância e o potencial econômico de viver num país como o Brasil. Isso favorece muito, estimula muito que uma inovação pequena, que seria uma Suécia, que ia pegar 2 milhões de habitantes, acabe pegando 200 milhões de habitantes.